Quanto custou aquele documento? Não. Quanto custou aquele papel criminoso acusando fraude onde não há? Vai. Segundo informa o jornal Folha de São Paulo, Reinaldo, o PL teria pagado R$225 mil ao Instituto Voto Legal. O pagamento à entidade consta no balanço financeiro do partido enviado ao TSE. Transferência eletrônica ocorreu no dia 29 de julho. Num primeiro momento, o presidente desse instituto, o Carlos Rocha, afirmou que não falaria sobre esse assunto. Horas depois, porém, ele conversou, deu uma entrevista para a Folha e adotou um tom bastante moderado. Disse, por exemplo, que considera o sistema eletrônico de votação um bom sistema e que a urna eletrônica, segundo ele, é um bom equipamento e que o trabalho dele seria técnico, nem para atacar, nem para defender as urnas. Segundo ele, o único objetivo seria contribuir com o TSE sobre como melhorar o sistema. Declarou ainda que está tranquilo em relação a eventuais explicações que ele precise dar à justiça. Ô, meu filho, eu não sou justiça. Né? Eu não sou justiça. Agora, como é que você diz que o sistema é bom, que a urna é boa, que tudo ok, que você só quer contribuir, quando você afirma, e isso é mentira, somente um grupo restrito de servidores e colaboradores do TSE controla todo o código-fonte e dizendo que eles têm um poder absoluto de manipular resultado de eleição. Não sou Ministério Público, não sou Justiça, mas se eu fosse, note, se eu fosse, eu o enquadraria nos artigos 359L e 359M do Código Penal. Ameaça ao Estado Democrático de Direito. Em parceria com o PL. O PL, como você não vai responsabilizar o partido por isso, os dirigentes do partido. Quem quer que tenha tornado público esse troço. Porque ou bem isso que você falou é verdade, ou bem o que está no seu documento é verdade, e como o que está no seu documento é mentira, então eu acho que você tem que responder por isso. E pelo risco que se embute aí. A partir desse relatório, tem psicopata não, que não são psicopatas, vou usar o termo claro. A partir desse seu relatório, os delinquentes começaram a espalhar mentiras nas redes sociais. E o Brasil não aguenta mais isso, senhor. Viu? O Brasil não aguenta mais isso, porque algumas das suas questões ali já foram suficientemente respondidas. Mas nada de pesquisa por enquanto? Por enquanto não. Então tá. Ministros defenderam as urnas eletrônicas. Vamos lá. Um dia depois da divulgação dessa nota do PL, ministros do STF, também o presidente do Senado, se manifestaram em defesa das urnas eletrônicas. Rodrigo Pacheco, primeiro, afirmou que o equipamento é simples, intuitivo e acessível a todos e que se provou confiável, seguro e transparente. Já o ministro Alexandre de Moraes destacou a segurança das urnas e diz que a Justiça Eleitoral garantirá que o exercício da democracia será de maneira segura, transparente e confiável. A ministra Rosa Weber, por sua vez, a presidente do Supremo, afirmou que a atuação sempre firme do TSE vai assegurar que nada tumultue a escolha livre e consciente dos cidadãos brasileiros do que entendam ser o melhor para o país. Ela lembrou ainda que em 2018 era presidente do TSE e que diplomou os candidatos vencedores com as urnas que estão aí num recado ao presidente Jair Bolsonaro. As declarações dos dois últimos foram dadas durante encontro realizado hoje com observadores internacionais que acompanharão as eleições desse ano. E é muito importante deixar isso claro e só esclarecer aqui que porque você sabe como é, né, Bob Furuia? Há seres que, para tirar as patinhas dianteiras do chão, ficar sobre duas patas e reivindicar um pensamento, assim, não custa. Não custa nada. Cheio de ideias. Cheio de ideias, né? Como dizia Ivan Lessa é uma pessoa assim, uma pessoa convicta mesmo, né? O Bob Furuia, o Vólio Bene, pessoa que tem os dois pés no chão e as duas mãos também, né? Assim, não abre mão de um pensamento.
Porque o Pacheco fala que o equipamento é simples, intuitivo. Intuitivo não é assim, substituímos a ciência pela intuição. Intuitivo é como você classifica, por exemplo, o iPhone. Por que você diz que ele é o mais intuitivo? Não estou fazendo propaganda não, tá? Aliás, se o Galaxy quiser noticiar, patrocinar aqui, vem para cá que eu chamo de intuitivo também, assim como esse, é tudo intuitivo. Mas por que se fala que o iPhone é intuitivo? Ele é intuitivo no seguinte sentido, porque ele leva você a fazer as operações certas. Ele vai, na prática, ele sugere você, mesmo sem saber mexer, você acaba fazendo a coisa certa. Né? Porque ele facilita isso, ele induz isso. E a urna é intuitiva nesse sentido. Ela facilita. Você vai lá, digita o seu número, em seguida ela já passa para o próximo candidato. Não tem dificuldade. Desde que você saiba o número. Né? O que se pede sempre que a pessoa saiba. Só isso. Né? E claro, não se tem histórico de fraude, ao contrário. As urnas acabaram com as fraudes no Brasil. Acabou o mapismo eleitoral no Brasil. De ter que botar um representante de cada partido em cada mesa de apuração para ver se o sujeito, a hora de ficar ticando lá o voto de se ele não está fazendo sacanagem.